Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando direitinho? Estão ficando em casa, fazendo todas as aulas? Ah, muito bem. Hoje a gente vai dar continuidade aqui no xadrez. Então, na última aula lá, né, que a gente colocou, era a diferença de cheque e checkmate. E hoje eu vou estar falando para vocês as três formas que existem para você sair de um cheque. Por que três? Porque se você não conseguir utilizar nenhuma dessas três formas, se dessas três maneiras você não conseguir sair do cheque, significa que é mate, checkmate, você perdeu o jogo. Tudo bem? Então vamos lá para o tabuleiro? Ok, pessoal. Então aqui eu já deixei montado uma situação de cheque, tá? Então eu vou fazer só a última jogada no caso. Então nós vamos imaginar aqui, ó. As peças pretas estão com a dama e com o rei apenas. E nessa situação aqui as peças brancas estão com o rei, a torre e o bispo. Ok? Está na vez da preta jogar. E você pode observar aqui que ninguém está em xeque. Nem o rei preto e nem o rei branco, porque não tem nenhuma peça na direção dele. A peça preta faz uma jogada aqui, a dama, vem até a casa D8, que é a mesma coluna do rei. Ou seja, colocou o rei em xeque. Então vamos lá agora para as três maneiras de você sair de um xeque. A primeira maneira seria você fugir com o rei, você correr com o rei, que seria o simples fato de você sair da direção dessa dama que está te colocando em xeque. Então é essa dama que está colocando esse rei em perigo. Basta ele ir para o lado, que ele já foi para a coluna C, ele saiu da direção da dama. Poderia ser tanto para o lado quanto seria para a diagonal. O que ele não poderia fazer aqui seria ir para frente, tá? Então voltando, a primeira forma de sair de um cheque, correr com o rei ou fugir com o rei. Voltei aqui. Vamos imaginar que não desce para você vir para cá. Ou mesmo que desce, você não quer usar essa forma. A segunda maneira de você sair de um cheque é a interposição. O que é interposição? É quando você coloca uma peça entre o rei e a peça que está te colocando em perigo, no caso aqui a dama. Eu posso pegar essa torre e levar ela até a casa D2, que ela vai estar protegendo. Ela saiu do cheque, tirou o rei do cheque, porque ela está na frente da dama. A dama não tem como chegar aqui agora, certo? Então essa é a segunda maneira de você sair de um cheque. E a terceira maneira seria você capturar aquela peça que está colocando você em perigo. Qual é a peça que está colocando o meu rei em perigo? A dama preta. Eu tenho aqui o bispo, que ele está na mesma diagonal da dama. Ele poderia vir até aqui e capturar essa dama. Pronto, ele também sairia do cheque, tá? Então são essas três formas. Fugir com o rei, fazer a interposição, que é colocar uma peça entre o seu rei e quem está te colocando em perigo. E a terceira forma, você capturar aquela dama. Pode ser que às vezes você não tenha como fugir com o rei, mas você consegue fazer as outras. Um exemplo aqui, ó. Se eu tenho aqui as minhas próprias peças cercando, né, ao lado, ó. Dessa forma aqui, ó, eu não conseguiria sair da primeira maneira do cheque, que seria fugir com o rei. Porque a única casa que sobrou livre é essa daqui, tá? Então não teria como a dama, eu não teria como fugir da dama, porque eu estaria na mesma coluna. A segunda forma que seria colocar uma peça na frente, ó. A torre não consegue, ó. Mas se você observar, você tem mais duas peças que conseguem entrar na frente fazendo a interposição. Interposição, para quem não sabe, significa inter, significa a palavra entre, e posição, posição mesmo. Então, entre essas posições eu ponho uma peça, ó. Eu poderia fazer o uso do bispo, como eu poderia fazer o uso do cavalo, ó. Também estaria dando da segunda maneira. E a terceira é aquela de capturar. Se ele não tivesse aqui, ó, não teria como capturar essa dama. Então, nessa situação aqui, a única forma que dá para você escapar do cheque seria da segunda maneira, que é fazer a interposição, que é colocar uma peça na frente. Tudo bem? Poderia ser até uma peça aqui do adversário, ó. Se tivesse dessa forma, ó,
não tem como ele capturar, só que aqui dá para fugir da primeira maneira, que é como? O rei andando para o lado. Ele pode vir para o lado, capturando esse bispo, ou capturando esse cavalo, ele também estaria fugindo. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, lembrando, sempre 3 maneiras. Fugir com o rei, interposição e capturar a peça que está te colocando em perigo. Certo? Então era isso, pessoal, a aula de hoje. Era mostrar para vocês as 3 formas que existem de você sair de um cheque. E se não tiver como, você já sabe que é checkmate. Então você analisa o jogo, se não tiver como fugir, é porque você perdeu o jogo. Tá bom? Se cuidem, não se esqueça, eu me importo com você. E até a próxima aula. Um super beijo para todo mundo, um abraço carinhoso para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!